Bem no coração da Europa, longe de mares cristalinos e portos agitados, existe uma pequena nação que se ergue com orgulho e personalidade única. Um lugar onde castelos centenários contam histórias antigas, paisagens que parecem ter saído de contos de fadas, encantam o olhar e cada rua ecoa com os sons do passado. É impressionante pensar que foi exatamente nesta terra que a palavra robô surgiu pela primeira vez. E não apenas isso, a indústria cinematográfica para adultos também viveu aqui uma era de ouro, desafiando convenções e moldando cultura. Estamos falando da República Tcheca, um país onde o improvável ganha forma e o impossível se transforma em realidade. No documentário de hoje, embarque conosco para descobrir 15 fatos incríveis sobre a República Tcheca. Um destino que surpreende o mundo com sua riqueza cultural, história vibrante e curiosidades fascinantes. 1. República Tcheca. O coração da Europa sem mar, mesmo sem litoral. A República Tcheca conquista qualquer visitante com seu charme singular. Com uma área de aproximadamente 78 mil quilômetros quadrados e uma população de cerca de 11 milhões de habitantes, o país se destaca como elo sólido entre as potências econômicas da região. A oeste faz fronteira com a Alemanha, o gigante industrial da Europa, o que garante à República Tcheca acesso privilegiado a investimentos robustos e a um comércio vibrante. Ao sul estão a Áustria e a Eslováquia, duas nações com laços históricos profundos com os tchecos. Em especial a Eslováquia compartilha uma conexão cultural intensa, pois ambas formaram no passado o antigo estado da Tchecoslováquia. Ao norte, o país mantém uma cooperação educacional ativa com a Polônia, fortalecendo as relações bilaterais. Mesmo sem mar, a República Tcheca funciona como um ponto estratégico de conexão no continente europeu. Sua infraestrutura moderna atua como uma artéria vital que une o leste, oeste, norte e sul da Europa com fluidez. Além da força econômica, o país irradia uma identidade cultural única. E sejamos sinceros, sentado diante de um castelo encantador saboreando uma cerveja tcheca de excelência. Quem sentiria falta do mar? 2. Língua, povo e a harmonia entre tradição e modernidade. A língua oficial do país é o tcheco, pertencente ao grupo eslavo ocidental conhecido por sua sonoridade encantadora e estrutura gramatical complexa. Apesar de não ser fácil de aprender para os apaixonados por idiomas, trata-se de um verdadeiro tesouro. Para os eslovacos, o tcheco soa familiar. Afinal, ambos os povos já compartilharam a mesma pátria na antiga Tchecoslováquia. E se você está pensando em visitar a República Tcheca, não se preocupe demais com o idioma em grandes cidades como Praga, Brno ou Plzeň. O inglês é amplamente falado, o que facilita bastante a descoberta dessa fascinante fusão entre passado e presente. Os tchecos têm pele clara e olhares firmes, reflexo de uma nação profundamente ligada às suas raízes. São pessoas gentis, acolhedoras e orgulhosas de seu patrimônio, mas também abertas às mudanças do mundo contemporâneo. Às vezes, basta um simples olá de um desconhecido em uma esquina para sentir a hospitalidade característica deste país. Seja no ritmo acelerado dos centros urbanos ou na tranquilidade das paisagens rurais, o sentimento de orgulho e a vontade de prosperar estão sempre presentes no cotidiano do povo tcheco. 3. Uma história de superações e um espírito resiliente. A história da República Tcheca é marcada pela força de vontade e pela resiliência. Apesar das inúmeras reviravoltas ao longo do tempo, o país preservou sua identidade graças ao seu vigor interno e à habilidade diplomática. Após a Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro se desintegrou, dando lugar à Tchecoslováquia, um novo estado independente fruto do desejo de liberdade dos povos tcheco e eslovaco. Durante todo o século XX, a Tchecoslováquia enfrentou diversos desafios, mas jamais perdeu seu espírito de liberdade e patriotismo. Na Guerra Fria, a República Tcheca viveu sob forte influência soviética e atravessou períodos de grandes dificuldades, mas nunca deixou de lutar por sua soberania. Um momento emblemático foi a separação pacífica da Eslováquia em 1993, evento conhecido como o Divórcio de Veludo. Um verdadeiro exemplo de que, mesmo diante de questões complexas,
É possível alcançar soluções através do diálogo e da compreensão sem recorrer à violência. Já no novo milênio, o país passou a se integrar rapidamente à comunidade internacional. Ao ingressar na OTAN, em 1999, fortaleceu sua posição em termos de segurança. E em 2004, tornou-se oficialmente membro da União Europeia, ampliando suas oportunidades econômicas e afirmando seu lugar no cenário ocidental. A bandeira tricolor, vermelha, branca e azul, representa mais do que uma nação. Ela simboliza o orgulho de um povo unido, herdeiro das tradições eslavas e morávias, e resiliente diante da história. 4. A beleza encantadora e a profundidade da alma feminina tcheca. Quando se fala da República Tcheca, muitos pensam de imediato em castelos medievais ou em um copo de cerveja dourada. Mas há algo igualmente memorável, a beleza das mulheres tchecas. Elas combinam a elegância clássica europeia com uma liberdade natural e cativante, um equilíbrio irresistível. De pele clara, olhos profundos em tons de azul ou cinza, cabelos loiros ou castanhos claros e corpos bem proporcionados. As tchecas atraem não só pelo físico, mas também por sua personalidade vibrante. São conhecidas por serem inteligentes, confiantes e abertas com um estilo de vida moderno e ativo. Apaixonadas por arte, esportes e viagens, levam a vida com leveza e dinamismo. No amor são diretas e sinceras, valorizando a liberdade individual e relacionamentos baseados na confiança e no respeito mútuo. Mais do que presentes caros, preferem momentos genuínos, um jantar acolhedor, um passeio tranquilo ou uma escapada pela natureza. E sim, muitas estão abertas a relações com estrangeiros, desde que haja verdade. Quem sabe talvez seja exatamente aqui que você encontre o seu destino. Se quiser descobrir algumas dicas para conquistar o coração de uma mulher tcheca, temos um conteúdo especial preparado. Interessado? Deixe seu comentário abaixo. 5 verdades pouco conhecidas. E a indústria de filmes adultos na República Tcheca. Pouca gente sabe, mas a República Tcheca é um dos maiores polos mundiais na produção de filmes adultos. Estima-se que o país responda por cerca de 13% do conteúdo erótico produzido no planeta. Um dado surpreendente, mas que reflete a tradição de pensamento aberto e a longa história de liberdade cultural no país. Desde os tempos do Império Austro-Húngaro até o colapso do regime comunista nos anos 90, a visão tcheca sobre sexualidade sempre foi mais liberal do que a de muitos vizinhos. E não se trata apenas da indústria adulta. Praga, em particular, tornou-se um verdadeiro paraíso para cineastas independentes, graças à sua arquitetura de tirar o fôlego, ruas de pedra e atmosfera digna de um cenário cinematográfico. A cidade continua sendo palco de produções dos mais variados gêneros, de longas de ficção a documentários. Já viu algum filme gravado na República Tcheca? Compartilhe sua experiência conosco. 6. Um padrão de vida ideal com custo acessível. Comparada a muitos países da Europa Ocidental, a República Tcheca oferece uma excelente qualidade de vida com custos surpreendentemente acessíveis. O salário mínimo gira em torno de $860 por mês. Mas muitos cidadãos ganham em média cerca de $1.800 mensais, o suficiente para viver com estabilidade e conforto. O custo de vida varia conforme a região. Em Praga, capital movimentada do país, o aluguel de um apartamento individual pode custar entre $600 e $1.000 por mês. Já nas áreas suburbanas ou ao dividir moradia, os custos caem para algo entre $270 e $400. A alimentação também é acessível. Uma refeição simples em restaurante custa entre $6 e $10. Enquanto preparar as próprias refeições, sai ainda mais barato. Itens essenciais como carne, legumes, arroz, macarrão e leite custam de $135 a $230 por mês. O transporte público é eficiente e bem estruturado com ônibus, bondes e metrôs, interligando toda a cidade. Um passe mensal em Praga custa por volta de 550 coroas, um preço bastante acessível. Embora aplicativos como Uber e Bolt sejam populares, muitos ainda preferem caminhar ou utilizar os transportes públicos. As despesas com energia, aquecimento, água e gás para um apartamento pequeno
variam entre 2.500 e 4.000 coroas, cerca de 100 a 160 euros. A internet de alta velocidade custa entre 400 e 700 coroas, ou aproximadamente 16 a 28 euros por mês. Ir ao cinema custa de 1 a 9 dólares, enquanto a mensalidade de uma academia varia entre 25 e 55 dólares. Produtos de consumo, roupas e cosméticos também têm preços atrativos, principalmente em épocas de promoção. Em Praga, com um estilo de vida equilibrado, uma pessoa solteira pode viver com gastos entre 900 e 1.500 dólares mensais. Em cidades menores, esse valor pode ser até 30% mais baixo. Graças ao custo de vida justo e à renda estável, a população desfruta de uma vida moderna e confortável no coração de um ambiente histórico e culturalmente rico. 7. Uma sociedade moderna e aberta à diversidade. A juventude tcheca carrega um espírito livre e autêntico. As tatuagens, por exemplo, tornaram-se parte da cultura urbana. Cerca de 1/3 dos jovens com menos de 25 anos possui pelo menos uma tatuagem com significado pessoal. Inclusive, um dos candidatos à presidência já exibiu publicamente suas tatuagens, algo difícil de imaginar em muitos outros países. Para esses jovens, tatuar o corpo vai além de estética. É uma forma de expressar valores, sonhos e visões de mundo. Reflete a busca por identidade e transformação. Outro traço marcante da sociedade tcheca atual é seu alto nível de secularização. Entre os jovens de 16 a 29 anos, cerca de 91% não seguem nenhuma religião. No país como um todo, esse índice gira em torno de 40%. Essa mentalidade aberta fez da República Tcheca uma sociedade que valoriza a liberdade individual, a diversidade e o respeito às diferenças. Um verdadeiro refúgio para quem aprecia culturas plurais e ideais progressistas. 8. O Reino dos Castelos. Se você é apaixonado por arquitetura histórica, a República Tcheca é sem dúvida um verdadeiro paraíso, com cerca de 2.000 fortalezas, castelos e palácios. O país possui a maior densidade de castelos por quilômetro quadrado em todo o mundo. Cada castelo é como um guardião silencioso das transformações políticas, sociais e culturais que moldaram a Europa ao longo dos séculos. Suas construções revelam um mosaico de estilos arquitetônicos, desde o gótico imponente ao barroco exuberante, passando pela elegância renascentista até a sobriedade do neoclássico. Entre os mais emblemáticos está o Castelo de Karlstein, construído no século XIV pelo imperador Carlos IV do Sacro Império Romano Germânico para abrigar relíquias sagradas como a coroa imperial. Outro destaque é Český Krumlov, um conjunto arquitetônico de tirar o fôlego às margens de um rio sinuoso, reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. Ao adentrar esses monumentos, é como se o tempo recuasse. A atmosfera silenciosa e mística convida o visitante a mergulhar em séculos de histórias e lendas que ainda ecoam em suas paredes. 9. As contribuições da República Tcheca para a ciência e a cultura mundial. Embora pequena em território, a República Tcheca tem deixado marcas profundas na história da ciência e da cultura humanas. Poucos sabem que a palavra robô foi criada justamente aqui. Ela surgiu em 1920, na peça R.U.E. Robôs Universais de Rossum, do escritor Karel Čapek. Mais do que um novo termo, robô abriu espaço para reflexões profundas sobre o futuro da humanidade, a automação e as questões éticas que dominaram o pensamento do século XX. Curiosamente, quem cunhou a palavra não foi Karel, mas seu irmão Joseph Čapek. Um detalhe significativo que mostra como a colaboração familiar pode gerar impactos globais. A República Tcheca também é o berço de Gregor Mendel, considerado o pai da genética moderna. Foi no mosteiro da cidade de Brno que ele dedicou anos ao estudo das ervilhas, lançando as bases da hereditariedade. Suas descobertas inspiram até hoje avanços como a edição genética e as inovações biomédicas, que moldam o presente e o futuro da medicina. Na literatura, a figura de Franz Kafka se impõe como um dos maiores ícones do pensamento moderno. Nascido em Praga, Kafka ficou conhecido por descrever com intensidade o absurdo e a impotência do indivíduo diante de sistemas opressivos.
O adjetivo kafkiano virou referência global para situações ilógicas e sufocantes. Se você já leu, Kafka sabe o quanto suas obras são provocativas e inquietantes. Se ainda não vale a experiência, suas palavras desafiam e deixam marcas. E a inovação tcheca também se estende ao cotidiano. Otto Wichterle. Um químico engenhoso criou as primeiras lentes de contato gelatinosas do mundo em um simples laboratório doméstico. Revolução silenciosa que mudou a oftalmologia para sempre. Além disso, cientistas tchecos desenvolveram a primeira solução para a conservação de sangue essencial para o sucesso de transfusões em hospitais ao redor do mundo. São contribuições discretas, mas de impacto profundo na saúde global. Na música, a alma tcheca ecoa em sinfonias imortais. Nomes como Antonín Dvořák e Bedřich Smetana ainda ressoam nas grandes salas de concerto, emocionando gerações com obras que atravessam o tempo e as fronteiras. No fim das contas, a história e a cultura da República Tcheca não pertencem apenas a um povo, mas enriquecem o vasto patrimônio de conhecimento e beleza da humanidade. 10. Obras-primas arquitetônicas imperdíveis. Praga, a capital da República Tcheca, não é apenas uma cidade. É um verdadeiro museu a céu aberto no coração da Europa. Cada pedra de suas ruas e cada viela antiga parecem sussurrar histórias que atravessam os séculos. Entre seus ícones mais famosos está a Ponte Carlos, concluída no século XV, que atravessa o rio Vltava com fileiras de estátuas barrocas em ambos os lados. Ver essa ponte ao amanhecer envolta pela neblina ou refletida nas águas ao pôr do sol é uma experiência que permanece na memória. A poucos passos dali, encontra-se o relógio astronômico na antiga prefeitura, instalado em 1410. O mais antigo do mundo ainda em funcionamento. A cada hora, turistas se reúnem para assistir ao desfile das 12 figuras dos apóstolos, uma coreografia mecânica que revela a genialidade e o apuro técnico dos artesãos tchecos. Para quem se interessa pela história judaica, o bairro Josefov é visita obrigatória. Sinagogas antigas e o cemitério judeu mais antigo da Europa contam em silêncio a trajetória comovente de uma comunidade que sobreviveu ao tempo e às adversidades. Se o seu desejo é explorar lugares fora do roteiro comum, vá até Malá Strana. Lá você encontrará Vinarna Chertovka, o beco mais estreito de Praga, tão estreito que possui semáforos próprios para pedestres. Nas proximidades, o Muro de Lenin se destaca como um símbolo colorido da liberdade e da paz, com mensagens e grafites deixados por pessoas de todo o mundo. Fora da capital, a República Tcheca revela paisagens naturais de tirar o fôlego, onde história, cultura e natureza se entrelaçam em perfeita harmonia. Entre densas florestas, o Castelo Karlstein se ergue imponente como um portal para a era medieval. Não muito longe está Český Krumlov, uma vila encantadora com telhados vermelhos, um rio sinuoso e um castelo que parece saído de um conto de fadas reconhecido pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Para momentos de descanso. Karlovy Vary é o destino ideal, famosa por suas fontes termais curativas e pelo vibrante Festival Internacional de Cinema. A cidade une saúde, arte e natureza em uma só melodia. E para quem busca uma experiência única e carregada de simbolismo, a Igreja de Ossos de Sedlec é inesquecível. Decorada com milhares de ossos humanos em arranjos artísticos, ela provoca um misto de assombro e reverência. Um lembrete da fragilidade da vida e da preciosidade de cada instante. Na República Tcheca, cada lugar é uma janela para o passado e o presente. Um convite a sentir, viver e recordar, onde o tempo e a memória se entrelaçam em uma viagem inesquecível. 11. Festivais, onde música, luz e cultura se entrelaçam. Para os amantes da música e dos espetáculos luminosos, o Festival de Primavera de Praga, realizado em maio e junho, é simplesmente imperdível. Trata-se do maior festival internacional de música clássica da República Tcheca, reunindo orquestras e artistas renomados do mundo inteiro em palcos deslumbrantes. Já os que preferem ambientes animados e cervejas refrescantes encontrarão em Plzeň, berço da famosa Pilsner, o cenário ideal durante o Pilsner Fest. O evento celebra o nascimento da primeira Pilsner em
1842, com desfiles, shows e uma infinidade de atividades festivas. Para quem aprecia tradições populares, o Masopust, o Carnaval Tcheco, é uma explosão de cores e costumes. Moradores se fantasiam de personagens folclóricos, dançam pelas ruas e celebram a chegada da primavera em uma atmosfera acolhedora e vibrante. Os apaixonados por cinema também têm seu momento com o Festival Internacional de Cinema de Karlovy Vary, em julho. É uma excelente oportunidade para assistir a produções de destaque e, quem sabe, cruzar com grandes nomes da sétima arte. E no outono, os encantos da tecnologia e das artes visuais tomam conta de Praga com o Signal Festival. Durante alguns dias, a cidade se transforma em um palco de luzes com projeções e mapeamentos visuais que encantam moradores e visitantes. 12. Praga. Coração histórico e batida contemporânea. Praga não é apenas a capital, é a alma pulsante da República Tcheca. Ao longo dos mais de 430 quilômetros do rio, Vltava. A cidade mistura bairros medievais com zonas modernas, onde o passado glorioso e o futuro promissor caminham lado a lado. No leste da cidade, ruas de paralelepípedos conduzem ao Museu Nacional Guardião de Memórias Seculares. Próximo dali, a Casa Dançante, com seu design ousado, simboliza o espírito criativo do povo tcheco. Do lado oeste, o horizonte se abre com edifícios empresariais e bairros residenciais movimentados, reflexo de uma cidade que evolui com o século XXI. O transporte público eficiente torna tudo ainda mais acessível. O metrô é limpo, pontual e passa a cada 10 minutos. Os bondes deslizam suavemente entre ruas históricas, permitindo admirar a cidade de ângulos únicos. E com cerca de 20 coroas, é possível circular à vontade sem pesar no bolso. Praga é rara. Um lugar onde o charme clássico convive em perfeita harmonia com o conforto moderno. Seja admirando a torre do castelo lendário, passeando de bonde por ruas antigas ou saboreando uma pilsner gelada às margens do rio. Cada instante aqui tem algo de mágico, como se você vivesse dentro de um conto. Se você estivesse em Praga hoje, o que exploraria primeiro? Um castelo imponente, um passeio de bonde ou simplesmente uma cerveja em um bar à beira do rio? Compartilhe com a gente. 13. Uma jornada gastronômica cheia de identidade. Ao mencionar a República Tcheca, é impossível não lembrar da Pilsner, a lendária cerveja lager que nasceu na cidade de Plzeň e se tornou símbolo nacional. Mas a culinária tcheca vai muito além da cerveja. É uma viagem sensorial onde cada prato conta uma história de tradição, cultura e da vida cotidiana do povo local. Em tabernas rústicas ou nas cozinhas acolhedoras das famílias, você pode experimentar o svitkova, filé bovino marinado e cozido lentamente, servido com um cremoso molho de vegetais, pão macio no vapor e um toque agridoce de geleia de cranberry. Um prato que nutre não apenas o corpo, mas também a alma. Outro clássico indispensável é o goulash, um ensopado de carne de origem húngara, adaptado ao paladar tcheco, e ainda mais saboroso quando acompanhado por uma cerveja gelada. Uma tradição muito querida é a colheita de cogumelos. Entre o fim do verão e o início do outono, famílias inteiras saem às florestas com cestos na mão e sabedoria passada de geração em geração. Para os tchecos, os cogumelos são mais do que alimento, são um elo vivo com a natureza. Nas ruas é difícil resistir ao aroma do trdelnik, um pão doce enrolado em espeto assado sobre brasas, polvilhado com açúcar e canela. De origem eslovaca, ele se tornou um símbolo da culinária festiva tcheca, especialmente no Natal. A herança do Império Austro-Húngaro ainda está presente nas sobremesas como kolache, bolinhos recheados com geleias de frutas, ou livans, panquecas cobertas com morangos frescos. Na República Tcheca, as refeições são celebrações da convivência e dos laços comunitários. 14. O país com o maior consumo de cerveja do mundo. A República Tcheca é há décadas considerada o berço da cultura cervejeira. Com um consumo médio de 140 litros por pessoa ao ano, a cerveja não é apenas uma bebida, é parte do cotidiano presente em jantares familiares e encontros com amigos. Marcas como Pilsner Urquell e Budweiser Budvar ganharam reconhecimento internacional.
Em muitos lugares a cerveja chega a ser mais barata do que a água engarrafada. E em uma reinterpretação ousada do consumo, surgiram até spas de cerveja, onde é possível relaxar em banheiras aromáticas de malte e lúpulo. Contudo, esse orgulho nacional traz também desafios. O consumo elevado está associado ao aumento de doenças hepáticas cardíacas e até câncer. Muitos jovens têm contato precoce com o álcool, o que eleva os riscos de dependência, depressão, violência doméstica e queda na qualidade de vida. Apesar das leis rígidas contra dirigir alcoolizado, os acidentes relacionados ao álcool ainda são preocupantes. Hoje a cultura cervejeira tcheca enfrenta o dilema entre preservar uma tradição centenária e proteger a saúde pública. E para você, qual seria o caminho ideal? Como equilibrar orgulho cultural e bem-estar coletivo? Conte pra gente nos comentários. 15. O que você precisa saber ao visitar a República Tcheca? Embora seja um destino fascinante, viajar pela República Tcheca exige atenção a alguns detalhes importantes. Em locais muito movimentados como a Ponte Carlos, a Praça da Cidade Velha ou dentro do metrô, furtos ainda são relativamente comuns. Muitas vezes os ladrões se disfarçam de turistas e se aproveitam da distração alheia para agir. Por isso, mantenha seus pertences sempre à vista, use a mochila na frente em locais cheios e evite levar objetos de valor desnecessários. Outra questão frequente envolve os táxis. Alguns motoristas tentam cobrar preços abusivos de estrangeiros ou prolongam intencionalmente o trajeto. A melhor maneira de evitar esse tipo de transtorno é utilizar aplicativos como Bolt ou Uber, que oferecem tarifas transparentes e rastreáveis. Caso precise pegar um táxi convencional, negocie o valor antes ou certifique-se de que o taxímetro esteja ligado e visível. Com um pouco de cuidado, sua experiência pode ser segura e inesquecível sem preocupações desnecessárias. E assim chegamos ao fim desta jornada por 15 fatos incríveis sobre a República Tcheca. Um país onde história, arquitetura, cultura, gastronomia e espírito humano se entrelaçam de forma inesquecível. Qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Compartilhe sua opinião com a gente nos comentários. Se este vídeo tocou você de alguma forma, deixe seu like para apoiar o canal e nos ajudar a continuar trazendo novas aventuras pelo mundo. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum episódio que vem por aí. Nos vemos na próxima viagem, em algum lugar especial deste planeta extraordinário.